Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Rasca Assombrades. Eu sei que vocês estão me odiando, porque a gente fez uma pausa bem no momento do suspense, mas voltemos para analisar de novo o nosso crematório. É uma aula, não é mesmo? Olha como eu emagreci. Olha a risca da mão. Eu emagreci. Olha, ó, tá vendo? É o problema de perda de peso. 17 quilos se foram de mim. 17. Só deixam de comer. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Bora pro vídeo. Bom, na primeira parte a gente pegou aquele obsessor que estava perto dos caixões, não é mesmo? E agora a gente tem o que está atrás da nossa moçoila, que encontra-se aqui, uma bela senhora rabugenta que está correndo atrás desta menina. Mas nós temos um terceiro, esse terceiro não é perceptível a vocês. Por que, tio Spook? Porque ele precisa ter... A gente precisa ter uma certa habilidade um pouquinho mais refinada para poder identificá-lo. Ele fica deste lado aqui e ele age como se fosse uma névoa. Ele se esconde, ele se omite das pessoas. Então, muitas pessoas podem entrar em um ambiente e sentir como se o ambiente fosse muito apertado, sentir como se a falta de ar se perfazesse, né? As pessoas sentem problemas respiratórios em certos ambientes, pressão. Algumas pressões podem surgir na testa, nos olhos e na cabeça. Então, o ambiente fica estranho. E eles são interessantes porque eles são extremamente inteligentes e eles observam muito a natureza do ser humano. Então a pessoa entra no lugar, ela já automaticamente acompanha, ela sabe o que é, ela tem uma frieza. E aquilo que eu falei, são os pontos fora da curva. O mundo espiritual ele é muito interessante e em alguns aspectos chega a ser até assustador. Por quê? Existem, obviamente, energias que vão agir em bando, em grupos, energias que são mais factíveis da gente entender. Usuários de droga que morreram, eles vão perfazer no mundo espiritual, obviamente, o vício da droga. Pessoas que carregam, por exemplo, compulsão sexual, né? O excesso do estímulo sexual acabam morrendo, se tornam obsessores sexuais, ok, beleza. Mas existem certos obsessores, pessoas que são mais... vamos dizer assim, muito mais maléficas em vida, que quando morrem se tornam figuras fora da curva dentro da espiritualidade. O que são exatamente esses seres? E eles têm uma certa consciência já ciente daquilo que eles são, a própria natureza, eles reconhecem sua própria natureza. Então vamos supor que um cara é um assassino declarado, ele desde que nasceu, teve a primeira morte lá aos 15, 16 anos, matou uma pessoa, gostou e continuou matando. Foi pra cadeia, saiu, matou, foi pra cadeia, saiu, matou, foi pra cadeia, saiu, matou. O cara chegou a chegar a matar mais de 1000. Esse cara, quando vai para o mundo espiritual, ele obviamente vai se perfazer uma consciência já sabendo da sua própria natureza, ou seja, um assassino. E ele vai carregar essas impressões psíquicas junto ao mundo espiritual, o que gera um pesar muito grande sobre sua energia. E ele vai refletir isso junto à sua natureza espiritual. Ele vai gerar essas energias para com as pessoas vivas, ok? Nós temos aqui um cara que ele se perfaz dessa maneira. Ele tem uma forma, mas ele consegue se espreitar utilizando-se desta névoa gerada por ele mesmo. Então as pessoas vão entrar aqui e não vão entender o que existe aqui. Esse canto é como se alguma coisa tivesse ali, mas ele consegue se esconder. Ele é uma pessoa que deve ter mais ou menos 1,80 m, 1,90 m de altura, mas ele tem um corpo muito magro e alto, ok? As características mais perceptíveis são ruídos, sons estranhos, o ambiente, obviamente, como eu falei, chega a ficar mais escuro, mais denso, mais fechado. E aqueles que têm uma percepção um pouquinho melhor vão ver uma pequena alteração como se fossem cores. Então você vai ver uma cor do olho um pouquinho mais raivosa, você consegue perceber a natureza desse ser pela mudança do olho dele.
é como se ele começasse a manifestar a intenção. Sabe quando você vê uma coisa que você gosta muito e quer, o seu olho brilha? É mais ou menos o que acontece, entrega essa energia, mas, de novo, não é muito perceptível para médiums ou para pessoas que realmente já têm um desenvolvimento mediúnico em centros espíritas. Então aqui, ó, fica como se tivesse um emaranhado de informações, mas o cara não sabe o que é. É mais fácil pegar a unicidade de um ser que já vibra, tipo, cara, eu cheguei, mano, tá ligado? Cadê o negócio? Já fica que nem o Everson Zóio, né, mano? Tá ligado, mano? Nós vai te pegar, mano. Tá ligado? Já entra aqui meio noiado. E esse aqui não. Esse aqui ele fica só espreitando. E você não consegue entender. Então, à medida que você não consegue entender, você não gera um padrão de o que é. Talking story. Actual dead people were in here. Oh, foi. My gosh. O cara meio fala que nem britânico, né? Não sei se é isso aqui nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Holy shit. Like it actually is totally demolished. Aqui nós estamos numa antessala, onde as pessoas são recebidas e ali, obviamente, a exposição dos caixões, provavelmente, tá? Ele fala que o lugar está totalmente demolished. Is totally demolished. Demolished, né? A gente tem um aqui também, é bem legal esse daqui, e esse é comum. Ai, menininha, tuque-tuque. Nós temos um aqui que já é complicado e esse pode ser encontrado na sua casa, meu querido. Spook, não, agora fodeu, na minha casa não. Sim, nós temos um aqui que é muito fácil encontrar nos ambientes, que são os ditos obsessores de depressão. Obsessores de depressão, veja, ele tem uma natureza muito interessante, eu vou descrevê-los para vocês entenderem como acontece isso, tá? Quando algumas pessoas acabam falecendo e se tornam obsessores perdidos, eles vão vibrar essas energias, mas eles vão remodelar o seu corpo de energia. Essa remodelagem do corpo de energia vai agir de acordo com a consciência de como eles estão hoje no mundo espiritual. Os obsessores de depressão, claramente, são pessoas que morreram em depressão, morreram em uma tristeza profunda, morreram em frustrações e decepções com a vida, e eles levam isso para o mundo espiritual, e eles têm uma característica interessante. Eu vou usar uma figura só para vocês pegarem a imagem, tá? Há um tempo atrás tinha um desenho do Pica-Pau, que ele perseguia uma sombra. Eu não sei se eu consigo pegar. E ele tomava um tônico, e esse tônico era para atacar essa sombra. Vocês lembram desse desenho? Não, né? Porque eu sou velho e vocês não. Eu vou tentar pegar aqui o Pica-Pau tônico. Tinha uma sombra que ele percorria quando ele tomava esse tônico e ele ia atrás dela. Tá aqui, ó. Peguei a imagem. Ok. É uma brincadeira, mas é muito mais assim, ok? Rapaz, aqui. Vamos lá, pegar o que aumentar. É isso aqui. Imagina uma figura exatamente assim, tá? Sem um machadinho na mão, mas de pé, observando você. É isso aqui, tá? Ele tem essa estrutura do corpo como se fosse realmente uma coisa maior. Por quê? Ele vai afetar o seu sistema respiratório direto, tá? Esse tipo de obsessor, ele vai se conectar no ponto do sistema respiratório de um indivíduo. Por quê? Você já viu aquela frase dizendo, cara, você tá nervoso? Respira. Ou você tá muito nervoso, muito angustiado, você tá com os nervos à flor da pelvis, como diria a minha antiga funcionária do lar, né? Os nervos à flor da pelvis. Respira, respira que você não tá bem. Quando você toma ar, você consegue oxigenar melhor o seu corpo, obviamente você oxigena seu cérebro e você acalma suas emoções para ter um raciocínio mais lógico sobre um problema que você está passando. Feito. Esses obsessores, eles vão agir em todo o seu sistema respiratório, eles vão pressionar o seu sistema respiratório, causando ansiedade, causando nervosismo, causando a sua angústia. Isso leva uma pessoa a ter picos de depressão, picos de ansiedade, picos de falta de ar. E quando lida com falta de ar, vai lidar com as suas emoções. Ele vai se conectar ao seu pulmão, principalmente na região das costas. Uma vez eu recebi um telefonema de um psicólogo. Senhor Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Era tipo 3 horas da tarde, eu estava em casa, eu trabalhava em casa. Aí ele falou, preciso que você venha no final do dia aqui no meu consultório, eu tenho um problema. Que final do dia? Umas 16 horas, 16h30 e tal. Tá bom, ele encerrava as atividades às 18.
Ok. Cheguei lá, tinha uma moça que estava com os braços arqueados para trás e a cabeça abaixada, loira. Uma moça loira de pele branca tal, abaixada assim. Eu olhei para ele olhou para minha cara e falou, então, eu tenho um problema. Eu acho que ela está possuída. Eu falei, não está possuída, fica tranquilo. Quando eu cheguei perto e dei a primeira porrada de energia, o que saiu foi exatamente esse ser, soltou ela. No que soltou essa mulher, ela foi para frente, ele tirou ela e ele via perfeitamente o ser. Eu falei, você consegue descrever esse ser para mim? Ele descreveu exatamente desta mesma maneira. Fui lá e retirei esse ser, tá? Fui algumas outras vezes ali, ele pediu para que eu ensinasse ele algumas coisas para poder ajudá-lo, tá? Na época eu até dava aula de certas técnicas, mas hoje eu não dou aula, tá? Então não adianta pedir porque não vou dar aula. E eu ensinei algumas coisas interessantes para que ele pudesse ajudar e aprimorar a parte da psicologia junto a algumas pessoas que venham a se manifestar e ter esse comportamento. Foi exatamente esse mesmo ser que estava conectado a essa menina, tá? Isso realmente aconteceu. O lugar ficava no Butantã, era uma casinha muito bonitinha de 2 andares. Hoje eu acho que ele está na zona leste aqui de São Paulo, tá? Não tive mais contato com ele. Mas esse ser encontra-se aqui, tá? Claramente, ele pode acompanhar pessoas que carregam tristeza? Podem. Ele pode acarretar, por exemplo, pessoas, pode estar carregando pessoas que carregam amargura, tristezas, frustrações, decepções na vida? Perfeitamente. Perfeitamente. E se uma pessoa que tem depressão morre, esse ser pode se desconectar e ficar andando pelo lugar? Pode. Porque não existe mais nada que o alimente. Se você considerar que ele é fruto das emoções, se o corpo está em estado inanimado, não existe mais nada que o alimente. Mas ele está lá. It actually is totally demolished. You're trying to find the embalming room? Onde você vai, I don't know where it moço? is. Eu vou no banheiro, peraí, moço. The fuck was that? Olha a boca. Somebody over there? Tem alguma coisa aí? Ele vai começar a fazer um joguinho de Swear terror, to tá? God, I just heard like a breath from back there. Ele disse que sentiu um chamego no cangote. Olha lá, nós temos mais um gravando. Yeah, it's definitely down there. Yeah. Really? Oh my gosh. Tem uma corda. Kind of feel like this is gonna collapse. Just like right here. Ele tá achando que o negócio vai cair. Se ele chegar perto, cai. Yeah, but I'm not stepping on that. Yeah. Bom, se você pular, já tem um caixão ali pra você. Pode ficar tranquilo, tá? Yeah. Oh, did you get this one open? Did Olha lá. you open this? The coffin. Did you open the coffin? When I came here, I did a circle around this. It wasn't opened. Começa o showzinho de terror desses grupinhos de meleca, né? Então ele vai lá, o caixão estava aberto, aí ele sai, você viu que tem um jump cut na imagem, não é uma imagem inteiriça, né? Aí ele liga a câmera de novo e ele fala, olha, mas o caixão aqui estava aberto, eu tenho certeza. Ah, foi você que fechou? Não, não fui eu que fechei. De novo, né? A burrice. Se realmente alguém fosse fechar esse caixão, um espírito, né? Considerando que no mundo desse cara de Nárnia o espírito mexe a matéria, porra, ia dar uma puta porrada, convenhamos, né? O negócio ia dar uma, né? Você acha que o espírito vai falar, eu fiz merda, fiz barulho. Claro que não, né, carinha? Então, assim, é uma brincadeira, eles estão brincando entre eles. Now it's open. It's a little bit weird. Tá bom, filho. It was. Olha o barulho que faz. Something like very weird about coffins that just they stand out, you know? As energias estão tudo ao redor deles, é muito really bom. comfy, but it doesn't really matter to them, right? Deita aí, filhoto. Alright. Like down the stairs? I don't think it was down the stairs. I think it was down there. I did too. It kind of sounded like something hit something. Really? Because I heard breathing from back there. Ele tá falando que ele escutou uma respirada, alguém chafurdou o cangote dele. Espíritos, eles não vão chafurdar o cangote, assim, no sentido de...
vai sair um som assim, ok? Novamente, as manifestações podem acontecer muito mais de sentir no corpo físico. Em que sentido? Calafrios, energias como se estivesse sendo perseguido, sabe? Quando você olha para o lugar, você fala, cara, tem alguém me observando. Se sentir mal, como eu falei, com dor de cabeça, com enjoo, náuseas, o que é factível. Sentir pressão no peito, aí sim, o corpo ele vai ser o primeiro mecanismo de defesa a te falar, tem algo errado, cara, vambora, você tá no lugar errado, você não tem que estar aqui. Então o corpo ele vai se manifestar falando pra você, vambora, cara, sabe? E não é uma percepção de chafurdar o cangote, não tem essa. Você não vai escutar um te amo assim atrás de você, não vai, né? Principalmente já pensou que de Bengala morre e de repente você escuta a voz dele, né? Oi, gatinho. Você fala, cacete, rapaz, sai daqui, sai daqui. Aí sim, cada um corre e fica num canto com a bunda encostada na parede, né? Mas é mecanismo natural de defesa. Yeah. It's cold in here. Yeah. It's freaking freezing there. And it's not that cold outside. You have a light? Vai tomar um capote. Agora eu passo por aí, ó. Agora eu tô mais fininho. Agora eu entro. I'm very bad at tight spaces here. Os caras vão se chafurdar também nos... Ah, rapaz, aí tá difícil, hein? Isso aí tem que passar a maionese pra poder passar aí. Whoa. O cara deixou um negócio do Sunday do McDonald's. O lugar tá completamente abandonado. E o Sunday do McDonald's. Alguém tava fazendo a manutenção aqui, filho. Olha o Sunday aqui, né? O cara deixou... Ah, cara... It's like some serial killer. Um milkshake ali. This is straight up a serial killer's hideout. Oh my gosh. Ah, ele fez uma piadinha. Isso aqui é onde o serial killer se esconde, sei lá. Você vai encontrar o Mike Myers aí. Black mold here. Lá em cima a energia tava mais legal por enquanto. Aqui embaixo não tem muita coisa, não. Well, that's what we're trying to find. I mean, there's a lot of black mold here. Não. Tinha que ter umas coisas mais legais. Opa, agora estamos num ambiente bom. Ó, aí é onde os corpos eles são colocados, que tem uma fornalhinha ali. Ah, se fudeu, né, palhaço? Aí ele tá falando, né? Ah, devia ter colocado uma máscara. O Josh faz isso, muitos exploradores americanos usam máscaras. Porque o ar tem fungos, tem bactérias. Você tá num lugar onde os corpos entravam em decomposição. Sou champion aí. Né? Deveria usar uma máscara. Like, it's actually very bad right now. Usually the times where I bring my mask into places I don't need it, like it's just for the warmth, but now I think I'm just gonna bring it everywhere. And healing like black mold and stuff. E os caras ainda usam com filtro a máscara. Aqueles dois filtrão, parece máscara de pintor. Yeah. It's kind of creepy down here. It's like, It has a different feeling. Yeah. This building overall is kind of creepy. And really cold. yeah. And Okay. that place that gives you literal chills. Tem alguma coisa muito estranha ali. Deixa eu ver uma coisa. Tem alguma coisa que não é normal. Nós temos uma maca aqui e nós temos... Isso aqui é um boiler para aquecedor de água. Isso aqui é um boiler, isso aqui são as macas. A gente tem um outro forninho aqui, ó. Pode ser um esterilizador de coisas, eu não sei, não conheço. Mas o boiler, beleza. As camas aqui. A gente tem alguma coisa estranha que está girando aqui por baixo e não é uma coisa muito legal, não. Tem uma coisa que é muito rápida que está passando e eu vou mostrar para vocês. Yo. Black. It's kind of creepy down. Oh, we still have a second floor to check out, so. Yeah. And It's kind of creepy down here. It's it like, is. Ele tá aqui. Ele tá aqui.
Isso aqui é legal, mas é raro vocês conseguirem se deparar com um ser desse tipo, tá? Esse é um ser que se alimenta de corpos em decomposição. O mesmo ser que a gente acaba vendo em cemitérios, o mesmo ser que a gente acaba vendo em necrotério, morgue, e a gente viu, isso aqui também tá no vídeo do cara que invadiu lá o morgue, acho que era das Carmelitas, sei lá, os mesmos seres que estavam embaixo no necrotério. Esse tipo de ser, ele não é uma energia nem um pouco legal, tá? Ele frequenta cemitérios, é o tipo de ser que acompanha corpos em decomposição, ele se alimenta das energias de corpos em decomposição, este daqui em específico, ele é pouco percebido, vocês podem ver que vocês não perceberam, mas ele está aí, ele está atrás do pessoal, tá? Ele está passando por aqui, ele passa rápido, ele tem uma velocidade bem grande, tá? Então é aquela coisa, sabe quando você vê o vulto, pô, alguma coisa, peraí, tem alguma coisa passando, você tem essa percepção do vulto passando. É a mesma coisa, só que um vulto é bem diferente desse tipo de energia, tá? Esse tipo de ser, novamente, ele acompanha energias de falecidos. Vivos, ele cagou, ele não vai permanecer perto dos vivos, ele vai permanecer só dos corpos em decomposição. Porém, é como se fosse... Sabe quando o corpo entra em decomposição? Existem bactérias, vírus específicos que acompanham o corpo em decomposição, né? As bactérias em volta de um corpo em decomposição. Ele é como se fosse uma bactéria realmente do mundo espiritual. Por quê? Porque ele carrega certas vibrações que podem ser prejudiciais a um ser humano vivo, mas ao ser humano morto não. Ele vai simplesmente absorver essa energia, ele se alimenta, ele gosta de ver a carne em decomposição. É prazeroso esse tipo de coisa, tá? Mas quando ele fica perto de uma pessoa viva, ele pode causar sérios problemas de pele seríssimas, dermatites muito fortes, pode causar reumatismo, pode causar problemas ósseos, tá? Problemas ósseos mesmo. É como se a vibração do corpo dele, de energia dele, fosse muito mais forte do que o corpo de um ser humano, tá? Então ele vai começar a agir sobre o corpo do ser humano causando esse mal. A sorte é que, de novo, ele não tem interesse no corpo vivo, ele tem interesse no corpo em decomposição. Então, para nós não temos que nos preocupar com ele em vida. Em morte também não vai fazer diferença. Tu tá morto, não vai se importar, tá? É como se fosse um gato assustado. Ele vai passar por aqui e vai embora, tá? Ele olhou, ele sabe o que está acontecendo e ele vai embora, tá? Chamou um pouco a atenção dele, mas ele vai embora. It definitely has a different feeling. Yeah. The building overall is kind of creepy and really cold. Yeah. And Okay. the place it gives you literal chills. Chills. Oh, God. Ele ficou com arrepios. It goes up here too. I know. Whoa. Oh my God. Yeah. Holy sh**. It's like one of those right. A cerveja ali, ó. A cerveja. Eita. Tá? A gente tem um outro aqui observando também. Ele está exatamente aqui perto da cortina, tá? Ele é grande. Ele tem traços de animais, tá? Ele carrega uma fisionomia de um animal, tá? Ele é bem grande, ele está observando. Mas esse tipo de ser, ele é curioso. A gente já fez o tabuleiro Ouija e durante o Ouija, por exemplo, entrou algumas consciências. Alguns obsessores, depois entrou um espírito, mas tem consciências que são muito espertas e elas não passam a vibração que deveria. Que nem, tipo, eu sou um obsessor de sexo, eu carrego a energia da depressão. Alguns, eles simplesmente são quietos, eles só observam. Eles não vibram a energia da intenção, eles simplesmente estão observando. É que nem uma pessoa que você não sabe qual é a voz dela. Você só vai saber a voz dela quando você falar oi, ela vai responder oi. Aí você sabe como é que ela fala, entendeu? Ou quando você olha para a pessoa e você não consegue decifrar essa pessoa, você não consegue traçar características dela, você não consegue entender como ela é.
somente conhecendo essa pessoa, é que você vai traçar um padrão de comportamento e entender quem ela é. É a mesma coisa, tem algumas consciências do mundo espiritual que não transmitem emoções, não transmitem intenções, elas simplesmente observam. Uma delas é essa daqui, tá? Eu tenho mais receio desses seres que eles são incógnita, que eles não traçam uma emoção, eles só observam, do que aqueles que já predeterminam o que eles são. Porque quando eles entram e você sabe o que ele é, você já sabe criar mecanismos de defesa ou mesmo de como encaminhá-los. Seres que não traçam essas emoções, essas impressões, você não consegue traçar um padrão, o que ele é, qual a intenção dele, o que ele quer, de onde ele veio, o que ele come, não é mesmo? Nós estamos aqui no Globo Spook Reporter. Mais ou menos isso. It's really hard to breathe up here. Like actually, Ele falou que ele sente dificuldade de respirar ali. it's very heavy. Muito heavy. Whew. Sorry guys. Really heavy up here. Muito pesado lá. Muito mexuga. So this must have been Porra. É muito estranho saber e entender a natureza do ambiente, tá? Por quê? Você não sabe se isso aqui era um quarto de dormir ou um lugar onde os funcionários, a família dormia enquanto lá embaixo eles trabalhavam, já que é uma casa funerária, né? Entender um pouco a natureza do ambiente, porque além de estar muito bagunçado, muito zoneado, buscar entender o fluxo das pessoas. Quem dormia aí tinha alguns problemas sérios. Primeiro, crise no sistema nervoso. Mas até eu, dormindo em cima de uma funerária, porra, é óbvio que não vai ser um ambiente muito legal, né? Quem assistiu tem a Jane Doe, é um filme que trata exatamente disso, né? Jane Doe é pesado. Quem dormia aí era uma mulher com o sistema nervoso abalado, crises no sistema nervoso, e nós tínhamos energias em volta do quadril dela. Essas energias em volta do quadril dela afetavam a questão do ponto sexual e o ponto financeiro. Tá? Tinha uma vazão financeira e uma vazão dentro do ponto sexual. Provavelmente frustrações com relacionamentos, frustrações com relacionamentos, ou às vezes até um casamento abalado, um casamento complicado pode levar a esse tipo de coisa. Geralmente quando lida com o ponto da família também, a gente teria uma elucidação melhor, mas nesse caso só esses dois pontos já perfazem a natureza de quem dormia aí. Quando o ponto financeiro ele está também superexcitado nesse caso, podia ter até problemas com filhos, mas nesse caso é evasão financeira e relacionamentos, problemas de relacionamento. Relacionamento sexual, leia-se de novo, com marido, esposo, namorados, coisa desse tipo, tá? where the owners lived. Os donos viviam aí, ele fala. Exactly this one abandoned, but yeah, he definitely lived in here, but it's not new stuff. No. Like it's stuff from the 90s. Oh, I found a newspaper from 1990. Fala um negócio meio dos anos 90. Yeah. Cozinha. Entra no outro quarto, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Uou. Yeah, everything is left behind here. Eles deixaram tudo aí. Cueca, calcinha, sutã. É estranho, né? A cama fica diagonal na entrada do quarto. É como se você tivesse o quarto que é um quadrado e o cara traça uma linha que é a cama no meio, né? Estranho, meio freaky. Aqui a gente tem à direita um obsessor. Tá. Tá bom. Agora eu entendi. Vamos lá. Beleza. Bela cena. Aqui, ó, quem dormia deste lado, eu acho que duas pessoas acabavam dormindo aqui. Por quê? Porque a gente tem uma separação de energia. Deste lado aqui, nota-se uma conexão maior com relação à pessoa que dormia aqui, garganta e a região do intestino. Então, esse ser, ele estava conectado na região da garganta e do intestino. Quem dormia deste lado da cama, nós temos uma energia que foi deixada na parte de baixo. Geralmente alguns pontos, nesse caso o ponto da família,
eles apresentam uma energia lodosa, tá? É da característica das emoções, dos pensamentos gerados por cada indivíduo, como vai se correlacionar. Vamos supor que a pessoa tenha sérios problemas com a família, tenha desavenças com a família, tenha crises emocionais com relação às atitudes e comportamentos dos filhos, coisa desse tipo. O ponto de energia da família vai ficar sempre carregado, sempre acumulando formas de pensamento nocivas e prejudiciais. Com isso, ele cria uma energia densa que acaba se tornando um lodo, tá? Esse lodo ele vai acabar danificando o sistema renal da pessoa, hipertensão, e vai acabar criando marcas e manchas que são detectadas por pessoas que são mais sensíveis e perceptíveis a essa energia. Então não somente esse lado acaba ficando marcado, mas embaixo da cama, como se fosse um lodo mesmo, como se fosse uma camada de energia densa. Isso pode ser percebido, por exemplo, com manchas no assoalho, com marcas no assoalho, bem embaixo, por exemplo, da cama de pessoas que carregam doenças, enfermidades muito sérias. Quando vai ver, o assoalho acaba ficando manchado e você fala, cara, como é que pode ter manchado o piso? Como é que a energia dessa pessoa pode ter causado isso? Deixei uma pessoa aqui que tem uma doença, por exemplo, um câncer, e aí quando você vai ver o quarto, ele apresenta às vezes uma energia estranha, paredes mofadas, o piso manchado, você fala, como? E isso eu já vi acontecer. Paredes que acabam descascando com muita facilidade. A energia, ela acaba causando essa vibração e afetando as estruturas. Então, nosso corpo de energia, ele vai acabar refletindo, nesse caso, a matéria. Vocês podem ver em certos lugares isso. Isso pode refletir em alguns lugares, tipo asilo, que algumas pessoas acabam ficando lá e algumas enfermidades acabam surgindo. O quarto pode acabar apresentando manchas ou mesmo descascar ou o assoalho sujar dentro desta possibilidade, tá? É normal acontecer isso. E essa energia encontra-se. Ela pode ser percebida, por exemplo, fisicamente com problemas nos pés das pessoas que trafegam nesses ambientes. Então vamos supor que é um hospital que apresenta isso. As enfermeiras, se entram com os pés mais expostos, elas podem apresentar manchas na pele na parte dos pés ou coceira muito forte na parte dos pés, tá? Causado por esta energia. Temos duas energias distintas aqui, tá? Cara, tá muito legal, isso aqui é uma baita aula, mesmo sendo um besterol feito pelos três, porque já percebi que vai ter alguns sustos e tudo mais, mas tá muito legal isso aqui. A gente vai fazer essa pausa agora e vamos voltar, porque tem muita informação provavelmente pra gente falar, tá? Espero que vocês compreendam. Eu preciso elucidá-los cada vez mais e fazer com que vocês entendam como se dá a correlação do mundo espiritual junto conosco, ou seja, o mundo físico, o nosso mundo da matéria, nossas consciências, como elas trafegam dentro de um universo que ainda é abstrato para muitas pessoas e para outros torna-se mais real, mais palpável, mais factível a existência dessas consciências. Bom, recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que, por meio de técnicas complementares, a gente complemente os problemas da medicina vistos pelas enfermidades físicas, emocionais, mentais, e nunca substituir. Nós complementamos e não substituímos. Além dos problemas físicos, emocionais e mentais, no qual nós complementamos, nós também tratamos a questão da limpeza de casas e das análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou dono de centro espírita, eu não sou espírita, eu não sou médium, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, só você clicar, vai ver a melhor forma de fazer e nos ajudem muito a continuar crescendo aqui na plataforma. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.